Desejo para todos os nossos discípulos aqui. Eu sempre falo que a nossa igreja não será e não pode ser uma igreja de um homem só. Aqui nós somos uma equipe, aqui nós somos uma família, aqui nós somos um corpo. Então nós temos que crescer. A minha função aqui é lapidar, a minha função aqui é descobrir aqui os irmãos, a função de cada um no corpo de Cristo, ajudar e levantar. A minha função é me multiplicar aqui nessa igreja, é multiplicar pastores nesse lugar. Então, eu creio que Deus está levantando aí líderes poderosos, preciosos aqui, e eu já dignei ser usado por Deus para fazer uma glória a Deus. Amém. Estende suas mãos aí para ele, aí vamos abençoar ele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele agora. Dê alegria, dê paz, dê sabedoria, Senhor, que ele seja conduzido pelo Senhor, tire todo medo, toda ansiedade e usa-o poderosamente em tuas mãos. Nós te abençoamos e declaramos o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Pega agora para mim, por favor. Abaixa um pouquinho aqui, por favor. Som, amém. Eu confesso que eu estou com frio na barriga, não sei porquê. Bem, eu quero orar pela igreja, amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, não por mérito, mas é por causa do teu amor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que se for a minha vontade ou as minhas palavras que saiam aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor para tudo. Eu quero, Senhor, que Deus seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Pai de amor, em nome de Jesus, que a tua igreja seja como uma terra fértil, ao momento que a semente ser lançada, que possa crescer e germinar em cada coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, que a tua palavra fala em cada coração e que seja como uma espada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, como o pastor falou, né? Fugi durante um tempinho aí para não poder ministrar, porque é diferente ministrar para os jovens, é diferente ministrar no encontro, é diferente você ministrar diretamente com a igreja. Você trazer uma palavra, você fazer uma palavra para poder trazer de acordo com a necessidade da igreja. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei em paz durante essa semana. Eu falei só para alguns irmãos aí que eu iria ministrar, mas eu orei, eu pedi para o Espírito Santo me dar uma palavra, algo que eu possa falar na vida da igreja. E orando durante essa semana, o Espírito Santo, na verdade, eu queria fazer uma palavra sobre eu e Deus somos um. O tema dessa palavra eu ia fazer essa, mas o Espírito Santo me direcionou a outra palavra, e é algo que vai de acordo e vai de acordo com o coração dos irmãos. Então o Espírito Santo está mandando e pediu para mim poder ministrar na vida de vocês hoje sobre a verdadeira identidade de uma igreja. Fala para o pessoal que está do seu lado. Você crê no propósito de Deus? Você está alinhado no propósito de Deus? Fala para o pessoal que está do seu lado. E fala para ela assim: você hoje está dando as respostas certas para o propósito de Deus? Amém? Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Porque a igreja somos nós, amém? Então, quando nós iremos falar sobre a verdadeira identidade de uma igreja, nós estamos falando sobre a nossa identidade, estamos falando sobre o nosso caráter, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Amém. Então abre a sua Bíblia lá em Gênesis 1, 27. Amém? Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver se está a mesma coisa. Está quase, viu? Eu vou ler na minha aqui. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher
o criou. Amém? Então, irmãos, quando nós falamos sobre identidade, quando nós falamos sobre nós termos uma identidade, é nada mais e nada menos do que nós imaginarmos e sabermos que nós somos criados por Deus. É nada mais e nada menos nós sabermos que nós fomos feitos por Ele. Então, ou seja, Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para carregarmos o seu DNA. Então Deus, Ele te formou, Ele te criou para você poder carregar o reino dele sobre o teu coração. Deus, Ele te criou, Ele te formou para que você possa ser um adorador com excelência. Nós acabamos de adorar, nós acabamos de expressar a nossa adoração a Jesus. Então foi para isso que Deus te criou. Então a nossa identidade em Deus é essa, é sermos cooperadores do corpo de Cristo. Então, ou seja, Deus, Ele nos criou para carregarmos o DNA. Você pertence a Deus porque Ele te criou. Todos nós somos criados por Ele. Nós temos o DNA de Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele e assim ficarmos mais parecidos com Jesus. Então Deus, Ele te criou para que você possa ser igual a Jesus. Então o caráter de Jesus, ele tem que ser semelhante à tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas no mundo olham para você, o que elas veem? O caráter de Cristo? Ou vê só simplesmente uma pessoa que é influenciada por elas? O que as pessoas no mundo hoje veem? Jesus, o brilho do Espírito Santo? Ou só simplesmente uma pessoa que faz as mesmas coisas que ela? Então, ou seja, o caráter de Cristo, a nossa identidade, cada dia ela tem que ser forjada dentro de nós. Não é de um dia para a noite que você vai adquirir essa identidade. É todos os dias você, lapidando ela dentro de você. Então Deus, Ele te trouxe a este lugar, Ele te escolheu para colocar uma identidade no seu coração, para trazer a existência sobre o reino dele, sobre o DNA de Jesus. Então, ou seja, a gente está lendo o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia ele poderia começar de diversas outras formas, mas não, ele começa declarando já sobre a nossa identidade, sobre a nossa semelhança, sobre, quem nós somos em Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é e não veio do macaco. Amém? Então você é a imagem e semelhança de Deus, amém? Fala para o pessoal do seu lado, você é a imagem e semelhança de Deus, amém? Outra coisa, abre lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Amém? Então diz assim: mas a todos que receberam deles o poder de ser feitos filhos de Deus, e saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então a nossa identidade em Deus, Ele nos criou não só simplesmente carregar a sua identidade. Deus, Ele nos criou não só simplesmente para termos, alguma coisa aqui na terra, ou adquirir algum bem material. Não, Deus, Ele te criou porque Ele quer que você seja filho. Deus, Ele te criou porque Ele quer que você seja herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, ou seja, a minha e a sua identidade é essa, que nós somos filhos de Deus. Nada que o mundo fala sobre você, ou aquilo que o diabo lança sobre você, possa, ou em nome de Jesus, não irá, deturpar essa identidade dentro do seu coração. Então, ou seja, daqui a pouco eu vou falar sobre algumas coisas que o diabo lança sobre a tua vida para poder desfazer a sua identidade. Mas isso tem que estar direcionado no seu coração. Quando a vontade de pecar, ou quando a vontade de desistir, ou quando a vontade de fazer qualquer outra coisa que desagrada ao Senhor, você tem que pensar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Senhor. Então eu, como filho de Deus, eu não quero, fazer aquilo que o mundo tem para me fazer. Eu, como filho de Deus, eu não quero fazer as mesmas coisas do mundo. Então, ou seja, Deus, Ele nos criou para sermos filhos e viver em comunhão com Ele para todo o sempre. Amém? Então esse é o propósito de Deus, que você seja filho,
e para todos sempre, que você viva em comunhão com Ele, aqui na terra e também na eternidade. Então, ou seja, irmão, não deixa que o diabo ele desfaça dentro do seu coração aquilo que você é. Não deixa que o diabo lança no teu coração muitas vezes palavras que vai totalmente ao contrário aquilo que Deus fala sobre você. Sabe, muitas vezes o diabo ele te acusa, o diabo ele quer lançar muitas outras coisas que você não se enxerga como filho de Deus. Então, seja, meu irmão, hoje nessa noite Deus ele quer afirmar dentro de você que você é filho. Aleluia. Sabe, você pode dizer para mim, mas eu sei que eu sou filho. Mas deixa eu te falar, nos momentos difíceis, você se comporta como filho? Nos momentos de suas dificuldades, você se comporta como filho? Ou você é uma pessoa que murmura? Ou você é uma pessoa que, sabe, nos seus momentos de dificuldade, você não entende que você é filho? Nos seus momentos de dificuldade, você não vê que você é herdeiro e cordeiro com Cristo. Nos seus momentos de lutas, você muitas vezes não tem Deus como seu capitão. Então, seja, meu irmão, você é filho, independente da forma que você está, independente da forma que você está vivendo, independente da forma que você tem lidado a sua vida daqui para frente. Você como filho, Deus, Ele quer te perdoar. Você como filho, Deus, Ele quer te dar uma nova identidade, Ele quer te lapidar todos os dias. Sabe, você como filho, Deus, Ele quer corrigir você. Ele quer te ensinar, Ele quer te instruir ao caminho que você deve andar. Então, seja, meu irmão, sabe, que você coloca dentro do seu coração e que você entenda, mesmo que o diabo lança diversas outras coisas sobre a tua vida, sabe, você tem que imaginar e pensar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, e nada mais importa. Amém? Amém. Aleluia. Agora, se você vê como filho de Deus, ou se você, deixa eu só trazer uma outra coisa que nós vamos ler no versículo. Abre para mim, Eric, lá em Lucas 11, Lucas 15. Isso, capítulo 15, do versículo 11. Amém? Irmãos, eu queria falar com vocês sobre uma pessoa que ela era filho, sabe, ela estava com o pai, ela estava, sabe, num certo momento ela era filho, mas chegou um tempo que ela deixou de ser filho, pelo próprio conhecimento, por ela imaginar que ela deixou de ser filho. Amém? Vamos ler, eu vou acompanhar aqui, amém? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, pode passar. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Nos últimos, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, e vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comido? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. Até aí por enquanto, pode voltar. Amém, irmãos? Então, ou seja, aqui nós vemos a parábola do filho pródigo. Acredito que todos vocês conhecem. Mas aqui nós vemos um jovem que muitas vezes ele possa ser, muitas vezes eu e você aqui nessa caminhada. Muitas vezes nós queremos a nossa parte com Deus. Muitas vezes nós pedimos um filho, muitas vezes nós pedimos um carro, muitas vezes nós pedimos, sabe, uma casa, nós pedimos um emprego dos sonhos, sabe, muitas vezes nós pedimos uma faculdade,
Muitas vezes nós pedimos diversas coisas para Deus. E Deus, Ele por ser nosso Pai, Ele nos dá, amém? E por muitas vezes você pedir aquilo que você deseja, Deus Ele te dá. Muitas vezes você quer esbanjar dessas coisas e esquecer que você é filho. Então, ou seja, meu irmão, muitas vezes Deus, Ele proporciona essas coisas para mim, para você, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos da identidade que Deus tem para nós. Então, ou seja, sabe, aqui nós vemos essa parábola de um filho que ele queria tudo aquilo que era tudo aquilo que era seu, tudo aquilo que era, sabe, que Deus, que o pai tinha para ele, toda a sua herança. Então, ou seja, ele como herdeiro, ele como, sabe, fazia parte da propriedade daquilo que o pai tinha, ele pediu. E nisso, o pai, ele deu a sua parte. Ele deu a sua parte para o seu filho. Então, ou seja, esse rapaz, ele pegou tudo aquilo que ele, sabe, pediu para o teu pai e gastou. Possa ser que a gente não vivemos dessa forma, possa ser que muitas vezes nós conhecemos pessoas que vivem dessa forma ou de outro modo, mas ela pede tantas coisas para Deus, e quando Deus dá, ela sai da igreja. Quando Deus abençoa essa pessoa, ela esquece daquilo que Deus tem para ela. Então, ou seja, muitas vezes você pode ver pessoas que nós levamos para um encontro com Deus. Muitas vezes as pessoas, elas receberam algo de Deus, elas foram curadas por Deus, elas foram libertas por Deus. E hoje, essas pessoas, por elas receberem aquilo que elas desejavam, por elas receberem, sabe, aquilo que elas queriam, sabe, por satisfazer a vontade dela, muitas vezes elas não querem ter mais um relacionamento com Deus, porque ela já buscou, ela já recebeu aquilo que ela queria. Então, ou seja, meu irmão, muitas vezes essas pessoas, sabe, é como um filho pródigo, elas recebem de Deus, elas querem as coisas de Deus, e quando Deus dá, elas saem do propósito, elas saem do caminho, sabe, elas saem daquilo que Deus tem para a vida delas. Então, ou seja, vamos continuar lendo aqui, pode passar ele. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga-me a melhor roupa e vista nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este é meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar o seu regresso. Amém até aí? Amém, irmãos? Então, sabe, muitas vezes nós conhecemos pessoas assim. Sabe, muitas vezes nós possa ser que você até falou de Jesus para pessoas dessa forma. Pessoas que você trouxe para a igreja, pessoas que muitas vezes você até abençoou, ou pessoas que muitas vezes você até, sabe, liberou algo de Deus para essas pessoas. E quando essas pessoas receberam, elas saíram da presença de Deus. Amém? Outra coisa, abre lá, Eric, em João 15. João 5, na verdade. João 5, 17. Aleluia. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua a trabalhar até hoje, e eu também estou trabalhando. Até o 20. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o quanto faz, sim, para a admiração
de você, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Amém? Então, ou seja, meu irmão, aqui nós vemos um grande exemplo de Jesus como filho. Aqui nós acabamos de ler e Jesus dizendo, sabe, que Ele faz as mesmas obras que o Pai. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele continua trabalhando. Deus, Ele continua fazendo. Sabe, a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, independente se uma pessoa deixa de fazer, independente se uma pessoa abre mão daquilo que Deus tem para fazer, do propósito ou de qualquer outra coisa, a obra de Deus, ela nunca para. Deixa eu falar algo para você, deixa eu fazer uma pergunta. Você como filho de Deus, o que você tem feito com a obra de Deus? Você como filho, a obra de Deus tem parado na sua vida? O trabalho que o Senhor tem para você, Ele tem parado sobre a tua vida? Sabe, o trabalho que Deus tem colocado na sua responsabilidade, Ele tem parado sobre a tua vida? Então, ou seja, Deus, Ele, como nosso Pai, Ele é um grande exemplo sobre o trabalho. Deus, Ele como nosso Pai, Ele trabalha até hoje. E nós, como filhos, nós trabalhamos com Ele para enchermos o céu. Amém. Deixa eu falar para você, quantas pessoas você tem falado de Jesus durante esses dias? Quantas pessoas você tem anunciado o Evangelho durante esses dias? Sabe, a identidade de um filho é fazer a obra de Deus. E Jesus, Ele nos dá um mandamento: ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos de toda a terra. Então, ou seja, esse é o nosso trabalho. Deixa eu te perguntar, esse trabalho está sendo bem sucedido por você? Esse trabalho, ele está sendo bem, sabe, você está fazendo esse trabalho com êxito? Ou esse trabalho você não faz porque não tem retorno para você? Deixa eu te falar algo para você, meu irmão. Quando nós temos a identidade dos céus em nossa vida, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nada pode nos abalar. Quando você sabe que você é filho de Deus, quando você sabe que você é protegido por Deus, nada você pode temer, porque é Deus que te sustenta, porque é Deus que te dá o sustento para você poder prosseguir para o alvo. Então, ou seja, a palavra de Deus fala que, sabe, nós devemos buscar as coisas do alto, nós devemos buscar as coisas que é de Deus. Então, ou seja, de todas as outras coisas, é Ele que cuida. Então, meu irmão, a sua identidade, sabe, aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, é que você é filho. E por você ser filho, você precisa multiplicar esse DNA que Deus colocou sobre você. E por você, sabe, ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, você precisa entender que o Evangelho não pode parar em você. Que o poder de Deus, a unção que Deus colocou sobre a tua vida, tudo isso tem um propósito. E o propósito está em agosto, o nosso encontro. Deixa eu falar para você, quantas pessoas que você já tem convidado para esse encontro? Está longe ainda, falta 3 meses. Irmãos, quando você menos espera, o encontro já está às portas. Quando você menos espera, sabe, o encontro já está aí. E quando você olha para si, você fala: caramba, não convidei ninguém. Sabe, será que esse é o trabalho que Deus tem para você? Será que é isso que Jesus colocou sobre você para que você possa fazer? Então, nós acabamos de ler, sabe, pois o Pai ama ao Filho, Ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essa. Deixa eu te perguntar, como você quer ver obras maiores de Deus, se você não fala nem Jesus para as pessoas? Como que você quer pedir obras maiores para Deus, se você não faz nem as obras pequenas? Se nós não fazemos nem as obras pequenas. Então, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Se você quer ver essas obras maiores de Deus, comece pelas obras pequenas. Comece ganhando uma vida para Jesus. Sabe, comece ganhando uma alma sequer para Jesus. Porque nisso você pode ter certeza que, além de você lapidar a sua identidade, você está forjando a identidade de Deus em outras pessoas. E é para isso que Deus te escolheu. Para que você forje, para que você coloque, para que você ganhe outras pessoas, para que a identidade de Deus seja na vida de outras pessoas. Amém? Fala para a pessoa do seu lado:
exerça o trabalho que Deus colocou sobre a tua responsabilidade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Irmãos, eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês, um pouquinho nervoso, mas enfim, eu queria compartilhar com vocês sobre algumas armas que o diabo ele coloca na vida das pessoas, na vida da igreja, para que ele possa arrancar essa identidade, para que ele possa desfazer essa identidade. Então, meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não dê. Fala com mais forcinha, por favor. Não dê ouvidos para o maligno. Amém? Eric, abre para mim lá em 1 Reis. 1 Reis 19. 1 Reis 19, do 1 ao 3. Amém? Nós vamos compartilhar sobre um dos maiores profetas que teve na Bíblia. Nada mais, nada menos sobre a vida de Elias. Amém? A Bíblia fala que, a gente vai ler aqui, mas a Bíblia fala que Elias, antes de nós lermos, ele matou 450 profetas de Baal. Amém? Então ele foi um profeta que fez chover na terra. Ele foi um profeta que fez grandes feitos de Deus. Ele foi um profeta que fez o fogo descer do céu. Mas, muitas vezes, o diabo, de algumas formas, ele quer deturpar a identidade de um homem de Deus. Muitas vezes o diabo ele quer lançar setas para que, sabe, a identidade de Deus, a identidade que Deus colocou sobre as nossas vidas, ela, sabe, se desfaz. Então, ou seja, vamos ler aqui? Amém? Eu vou ler por aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Amém? Irmãos, a gente lemos um capítulo 19, agora no capítulo 18. Sabe, a gente lê, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus faz através da vida de Elias. Como eu compartilhei com vocês aqui, sabe, Elias ele orou e o fogo dos céus desceu. Então, ou seja, mas chegou um certo momento que, sabe, o diabo ele lançou uma seta, ele lançou algo que, sabe, Elias, ele esqueceu de quem ele era em Deus, ele esqueceu da proteção de Deus, ele esqueceu daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, ou seja, muitas vezes o diabo, para deturpar sua identidade, ele coloca um medo em você. Ele coloca um medo para que você não possa, sabe, prosseguir no alvo. Ele coloca um medo, sabe, um medo te faz parar. Ele não deixa você prosseguir para o alvo. Sabe, muitas vezes as pessoas têm medo de falar de Jesus. Muitas vezes as pessoas têm medo, sabe, de anunciar o Evangelho. Medo, sabe, de receber retaliação de outras pessoas. Medo da sua reputação. Sabe, muitas vezes tem pessoas que têm medo de assumir o ministério. Sabe, muitas vezes tem pessoas que têm medo de, sabe, de estar participando de um ministério. Sabe, muitas vezes tem pessoas que têm medo, sabe, de fazer a vontade de Deus. Sabe, medo daquilo que o diabo pode fazer na vida dela. Sabe, muitas vezes o medo, ele tira a sua identidade. Sabe, muitas vezes o medo, sabe, o medo de fazer as coisas de Deus, ele deturpa a sua identidade. Então, ou seja, essa é uma das armas que o diabo ele lança na vida do cristão. Essa é uma das armas que o diabo ele coloca na vida da igreja, para que a igreja não tenha uma identidade verdadeira,
Deixa eu falar para você, meu irmão. Se a gente tivesse medo de fazer um encontro, ou se a gente tivesse medo de falar de Jesus para algumas pessoas, sabe, eu acho que muitas pessoas não estariam aqui. Porque aqui tem muitos frutos de pessoas que foram para o encontro. Tem muitas pessoas aqui que foram para o encontro, sabe, e ouviu aquilo que Deus tinha para elas. Sabe, muitas vezes o medo, ele atrapalha você viver o propósito, a vontade de Deus. Sabe, muitas vezes o medo, ele atrapalha ou deixa que você não faça aquilo que Deus manda você fazer. Eu falo para você, eu fiquei com medo, mas o medo não me parou. Aleluia! De poder ministrar. Eu tive medo, mas se eu deixasse que o medo, sabe, me parasse, o medo de estar em frente aos irmãos para poder trazer uma palavra, sabe, irmãos, eu ia retroceder aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu ia retroceder aquilo que Deus quer falar no seu coração. Então, seja, meu irmão, não deixa que o medo te para. Se Deus mandou você entregar algo para alguém, sabe, seja a boca de Deus. Se Deus falou para você fazer algo na vida de alguém, sabe, não temas, porque Ele é contigo. Independente daquilo que, sabe, da região que você está. Independente, sabe, da onde você está. Sabe, o medo, ele não pode parar. Sabe, o medo, ele não pode, sabe, forjar você. Então, ou seja, o medo, ele não pode fazer com que você pare o Evangelho. Sabe, muitas vezes o medo, a gente tem tanto medo de fazer as coisas de Deus, né, que nós paralisamos, sabe, e não sai nada, não sai palavras, nós não conseguimos agir, não conseguimos fazer nada. Então, ou seja, esse é o medo do diabo. Esse é o medo que o diabo coloca sobre as vidas das pessoas, sabe, para que elas não possam ser usadas por Deus. Então, ou seja, eu queria orar sobre isso aqui, para que nós possamos repreender, amém, o medo de fazer a vontade de Deus, amém? Então vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo o medo, Senhor, da tua igreja. Senhor, está aqui, Senhor, diante de ti, a tua igreja. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, para que todo medo de falar sobre o teu amor, todo medo de anunciar o Evangelho em nome de Jesus caia por terra agora. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que nós temos que ser fortes e corajosos, porque o Senhor é conosco. E em nome de Jesus, eu quero repreender toda essa seta que Satanás lança sobre a tua igreja. Em vez de medo, coloca coragem, coloca ânimo, Senhor, coloca força, alegria na vida da tua igreja. E em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, irmãos, que o diabo também lança na vida da igreja, que também isso faz deturpar a identidade da igreja, é o pecado. Amém? Olha lá em Gênesis, para mim, 3:8. Vou ler aqui, até o 13, tá? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que está nu? Comedes da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou e eu comi. Amém? O pecado faz separação entre você e Deus. O pecado coloca você fora da posição que Deus tem para a sua vida. Então, seja, meu irmão, uma pessoa que ela vive no pecado, dificilmente ela vai ter a sua identidade em Deus.
Porque quanto mais a pessoa ela vive no pecado, mais ela se afasta de Deus. Sabe, eu nunca vi uma pessoa que vive em pecado, ou que tem a prática do pecado na sua vida, ou que tem o pecado como o seu animal de estimação, ela depois se derramar ou sentir, sabe, a presença de Deus de uma forma natural, sem se arrepender, sem ter um arrependimento genuíno. Sabe, muitas vezes o pecado, ele traz a separação da sua identidade. Muitas vezes por nós termos, sabe, vivermos no pecado, ou por muitas pessoas viverem em pecado, ela vive uma vida, sabe, de máscara. Ela vive você olha para a pessoa, você vê que ela está sorrindo, você vê que ela está alegre, mas por dentro dela, sabe, é uma destruição, porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. Então, ou seja, o pecado, ele traz a morte da identidade. O pecado, ele traz a morte daquilo que nós acabamos de ler sobre o filho pródigo. Sabe, ele queria toda a sua herança. Sabe, ele se rebelou contra o seu pai. Sabe, ele queria toda a sua parte, ele não queria viver juntamente com o pai. Ele não queria viver, sabe, sobre as dependências do pai. Ele queria viver sobre a sua própria vida. Então, uma pessoa que ela vive em pecado, uma pessoa que ela anda na prática do pecado, ela quer viver a sua própria vida. Sabe, viver somente aquilo que a sua carne, sabe, quer satisfazer. Então, ou seja, a sua vida espiritual, ela está totalmente destruída. Sabe, ela não tem vida com Deus, ela não tem devocional, ela não lê a Bíblia, ela não jejua, ela não fala de Jesus para outras pessoas. Então, ou seja, ela é uma pessoa natural. E Deus, ele não nos chamou para sermos naturais. Deus, ele nos chamou para viver no sobrenatural. Então, ou seja, meus irmãos, o pecado, ele te afasta de Deus. E quanto mais você se afasta, mais a sua identidade ela é desfeita. Mais a sua identidade é deturpada por Satanás. Mais o diabo ele te acusa. Porque você vivendo, ou as pessoas vivendo em pecado, o diabo ele não vai te ver como um filho de Deus. Ele vai te ver só simplesmente como um instrumento dele. Ele vai te ver simplesmente como um fantoche dele, como uma pessoa que ele faz o que ele quer. Então, ou seja, o pecado, ele aprisiona. O pecado, ele prende as pessoas em um certo mundo que elas não conseguem mais se libertar. Mas em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos para quem está aqui ou para quem está assistindo, que essa prática está desfeita na vida dela. Então, ou seja, que essa seta que Satanás lança, ou que essa vida que essa pessoa vive, não viverá mais. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos... Simplesmente isso, meu irmão. Então, ou seja, todo o pecado foi pago na cruz. Todo o pecado já foi pago. Então você pode ser livre sim do pecado. As pessoas podem ser livres sim do pecado, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Então vamos orar por isso. Vamos declarar em nome de Jesus e repreender. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, declarar nessa noite que, Senhor, a prática do pecado em nome de Jesus está desfeita agora. Senhor, eu quero declarar que não há mais prazer em pecado, porque eu quero declarar na vida da tua igreja que todo o prazer nela, todo o prazer da tua igreja está na lei do Senhor, e nela a tua igreja é bendita de dia e de noite. Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua igreja, Senhor, que a tua igreja está liberta daquilo que Satanás tem para lançar sobre a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que todo pecado escondido ou oculto, nós queremos repreender em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a tua igreja está livre, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou correr um pouquinho aqui. Amém? Outra coisa que Satanás também lança na vida das pessoas e que faz a identidade, eu acho que essa aqui é uma das coisas mais cruéis que muitas vezes Satanás lança na vida das pessoas e faz com que ela perca a sua identidade, ou faz com que ela não crê naquilo que Deus tem sobre a tua vida, é a incredulidade. Abre a sua Bíblia lá em 1 João, quer dizer, lá em João 1.
Amém? João 1,10 diz assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus o rejeitou. Amém? Então, ou seja, irmãos, aqui nós vemos uma passagem, sabe, sobre a incredulidade das pessoas. A incredulidade das pessoas que não acreditavam que Jesus veio para salvar o mundo. Que Jesus veio, sabe, para poder fazer a vontade de Deus nessa terra, que Ele era o Messias. Então, ou seja, a incredulidade, ou a falta de crença, a falta de crer em Deus, faz com que as pessoas se afastem, faz com que a sua identidade em Deus era desfeita. Então, ou seja, muitas vezes Deus ele tem lançado palavras sobre a tua vida. Deixa eu perguntar para a igreja, qual que é a palavra de Deus para esse ano, para as nossas vidas? Nós iremos viver novas conquistas. Deixa eu falar para você, você tem crido nisso? A sua identidade está firmada nas novas conquistas? Você tem trabalhado para você conquistar novas conquistas? Você tem enxergado, olhado com os olhos da fé para poder conquistar novas conquistas? Mas eu não só digo sobre a tua vida financeira, não só digo sobre a tua família, mas eu digo em todas as áreas. Deixa eu falar para você, como está a sua vida espiritual? Você tem conquistado, sabe? Ou você tem subido em outro nível de adoração em Deus? Você tem subido ou alcançado em Deus um outro nível, sabe, de oração, outro nível de entendimento? Sabe, Deus ele quer presentear a igreja com os dons. Será que você tem conquistado esses dons em Deus? Será que você tem conquistado aquilo que Deus tem para você? Será que você tem conquistado outras vidas para Jesus? Esse ano é um ano de conquista, irmãos. Amém. Será que você tem conquistado vidas para Jesus? Eu acho que isso é o mais primordial. Será que nós temos conquistado vidas para Jesus? Será que na sua Connect você tem conquistado, sabe, vidas para Jesus? Será que na sua Connect você tem levado pessoas para ouvir aquilo que Jesus tem para falar na vida delas? Então, meu irmão, hoje eu queria que você, sabe, irá meditar nisso. Sabe que a sua identidade, ela não pode ser uma identidade deturpada. Você não pode deixar a incredulidade, sabe, deturpar essa identidade dentro de você. Porque ao contrário de fé, ao contrário de você crer, é a incredulidade. E muitas vezes quando você ouve algo de Deus para a sua vida, sabe, muitas vezes quando você escuta, sabe, o propósito, ou aquilo que Deus tem para você, sabe, isso cai como sobre o teu coração? Você crê naquilo que Deus tem para você? Você crê nas promessas? Você crê no princípio? Você crê na palavra? Ou você crê por partes? Porque se você crê por partes, você está deixando a incredulidade, sabe, tomar conta do seu coração. Você está deixando a incredulidade tomar conta de você. Sabe, você por ser filho, você por ser herdeiro e cordeiro com Cristo, você não pode deixar que a incredulidade tome conta de você. Olha para cá. Você não pode deixar que a incredulidade, sabe, ela exerça o senhorio sobre a tua vida. Você não pode deixar com que o diabo lance essa seta sobre você. Porque se você não crê naquilo que Deus tem para você, se você não crê nas promessas, se você não crê na palavra, ou não crê naquilo que Deus vai te colocar daqui 10, 5, uma semana ou um ano, irmãos, o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo diante de Deus? Então, ou seja, a igreja, Jesus te chama para você andar por fé. Jesus te chama para você viver uma vida de fé. Então eu e você devemos viver uma vida de fé. A nossa vida às vezes é difícil. Jesus disse que no mundo vai ter aflições. E temos muitas aflições. Mas nós temos que ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também iremos vencer. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Amém? Amém? Amém. Vamos orar para repreender a incredulidade? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite, te pedir primeiramente perdão, Senhor. Perdão por não crer nas suas promessas.
Perdão, Senhor, por muitas vezes não crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, repreender a incredulidade. Nós queremos ativar em nossos corações a fé. Que o dom da fé seja em cada um de nós. E que possamos, Senhor, crer que o Senhor irá fazer na vida da igreja. Senhor, hoje nós temos um certo número de pessoas, mas por os olhos da fé, nós queremos que seremos uma igreja de milhares. Pelos olhos da fé, nós queremos que seremos uma igreja vencedora. Pelos olhos da fé, nós queremos, Senhor, que seremos uma igreja próspera. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos a incredulidade na vida da igreja e nós declaramos a fé. E em nome de Jesus, que assim seja feita. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Irmãos, outra coisa, a última coisa, daquilo que o diabo lança na vida das pessoas, que faz ela perder a sua identidade. Abre lá, para mim, lá em Mateus, capítulo 19, verso 16. Outra coisa que faz as pessoas perderem a sua identidade em Deus, outra coisa que eu acho que isso a gente pode chamar até que seja um Deus na vida das pessoas, é o dinheiro. Muitas vezes as pessoas, elas são escravas do dinheiro. Muitas vezes as pessoas, sabe, ela vive por dinheiro. Ela vive para conquistar dinheiro. Ela vive, sabe, para poder ter dinheiro. E nisso, ela esquece do propósito de Deus. E nisso, ela esquece dos valores, dos planos, dos projetos que Deus tem para a vida dela. Então, ou seja, através do dinheiro, muitas vezes as pessoas negociam a sua fé. Por causa do dinheiro, ela negocia o Evangelho. Por causa do dinheiro, ela negocia seus valores cristãos. Por causa do dinheiro, ela se vende. E por causa do dinheiro, irmãos, ela amaldiçoa a igreja. Então, ou seja, a gente vê, a gente já vai ler aqui, mas a gente vê, sabe, por causa do dinheiro, a gente vê o profeta Balaão, ele foi profetizar contra, sabe, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, seja, meu irmão, não deixe que o dinheiro seja o Senhor da tua vida. Não trabalhe para conquistar dinheiro. Sabe, não trabalhe, quer dizer, vamos melhorar isso aqui. Não se mate para conquistar dinheiro. Não gaste mais o seu tempo para conquistar dinheiro do que o seu tempo naquilo que Deus tem para você. Se Deus ele alimenta os pássaros dos céus que nem trabalham, imagine você, meu irmão. Se Deus ele veste os lírios do campo, imagine você. Então, ou seja, não se preocupe com aquilo que, sabe, você tem que conquistar através do dinheiro. Se preocupe em conquistar vidas. Se preocupe em conquistar aquilo que Deus tem para você. Então, ou seja, vamos ler aqui Mateus 19, 16 até o 30. Diz assim, deixa eu colocar aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntastes acerca de que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu o jovem: Tudo isso tenho observado, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres e ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e dá-lhe aos pobres, e terás o tesouro do céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, esse jovem, eu acredito que se ele respondesse, se ele deixasse a identidade de Deus ser forjada na vida dele,
Eu acho que ele seria um dos apóstolos hoje, se ele falasse. Mas por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais, por causa daquilo que muitas vezes ele tinha, ele não quis abrir mão. Ele não quis abrir mão da riqueza. Ele não quis abrir mão do seu aconchego. Ele não quis abrir mão, sabe, dos seus bens materiais para seguir a Jesus. Ou seja, ele simplesmente amou mais o dinheiro, amou mais a riqueza do que a Jesus. Irmãos, muitas vezes Deus ele nos abençoa sim, Ele nos abençoa. Deus ele pode te dar uma casa na praia, sim, Ele pode te dar uma casa na praia. Deus ele pode te dar um carro, irmão, sim. Eu creio que é o sonho de Deus, está no coração de Deus em te dar, porque Ele é Pai. Mas deixa eu falar algo para você. Será que essas bênçãos de Deus na sua vida, elas se tornam bênção ou se torna maldição? Será que porque você ter uma casa na praia, isso te faz você vir ao culto uma vez por mês? E quando vem, fica pensando na sua casa na praia? Será que quando Jesus te dá um carro, você ao invés de colocar no GPS o caminho da igreja, você coloca o GPS no caminho da praia, no caminho de qualquer outra coisa? Será que quando Jesus te dar uma casa, essa casa vai ser para viver uma Connect? Ou vai ser uma casa para simplesmente satisfazer as suas vontades? Irmão, Jesus ele tem um prazer de te abençoar. Jesus ele tem um prazer em te dar, porque Ele é Pai. Você que é pai, você que é mãe, eu creio que você tem um prazer de abençoar o seu filho. Então, meu querido, que nessa noite você não seja escravo das riquezas. Que nessa noite você não seja escravo do dinheiro. Que nessa noite você não deixe Satanás lançar sobre você fardos. Sabe, trabalhar mais do que 12 horas. Ou fazer com que o dinheiro seja, sabe, o seu senhor. Faça com que o dinheiro trabalhe ao seu favor. Faça com que as riquezas ou os bens materiais que Deus te dá se tornem bênçãos. Faça com aquilo que Deus te dá, sabe, não só simplesmente aquilo que Deus te dá, mas aquilo que está ao seu redor. Porque aquilo que Deus te dá não é só simplesmente para o seu aconchego. Nós acabamos de ler. Jesus diz: se quiseres ser perfeito, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Será que aquilo que você tem, o pouco que você tem, você consegue repartir com outras pessoas? Será que o pouco que você tem, essas pessoas conseguem, sabe? Você consegue repartir com outras pessoas? Então, seja, meu irmão, se não, cara, eu acho que isso não está sendo bênção sobre a tua vida. Porque Jesus ele multiplicou os pães e peixes para milhares de pessoas. Jesus poderia simplesmente fazer para ele e para os discípulos de dispensar a multidão. Jesus poderia simplesmente, sabe, separar o dele e os discípulos e dispensar toda a multidão, mas não. Se você diz ser filho de Deus e ter o caráter de Cristo sobre a tua vida, deixa eu falar para você, o que você tem feito com os pães e com os peixes que Jesus deu para você multiplicar e dar para outras pessoas? Será que você tem guardado para si mesmo? Será que você tem medo? Guardou medo com que falte sobre a tua vida? Então, meu irmão, não deixe que o dinheiro seja o Senhor sobre a tua vida. Não deixe que o dinheiro seja, sabe, o senhorio na tua vida. Sabe, eu aprendi muitas coisas em relação a isso. Como os irmãos falam, antes de você ministrar na vida da igreja, você é ministrado. E, cara, simplesmente Deus ele fala. Deus ele falou muito comigo em relação a essas áreas. Sabe, se você quer ser filho, faça aquilo que Deus tem para você. Se você quer ser filho, sabe, trabalha, porque Deus trabalha até hoje. Jesus trabalhou até hoje. Nós cantamos uma canção, mesmo que eu não veja trabalhando, sabe, mesmo que eu não veja trabalhando, Ele trabalha. Ele trabalha ao teu favor. Ele trabalha ao meu favor. Ele trabalha a favor daquelas pessoas que você ainda não conhece. Deixa eu falar para você, através da identidade que Deus colocou sobre a tua vida, você consegue ver essa pessoa linda que está do seu lado? É por causa da identidade que Deus colocou sobre você, é por causa do amor dele
Deus colocou sobre você, que você consegue ter relacionamento com essa pessoa, que você consegue se relacionar na Connect, porque é somente através da identidade de Deus. Amém? Bom, eu falei sobre aquilo que o diabo lança na vida das pessoas, sobre setas, sobre dardos, sobre coisas que ele lança. Antes de eu falar sobre a identidade que Deus tem para você, a identidade firmada que Deus tem sobre a tua vida, vamos orar e repreender a seta que o dinheiro lança sobre nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite e dizer, Senhor, não, nós não somos escravos do dinheiro, nós não somos escravos da riqueza, mas, Senhor, nós somos Senhor sobre elas. Nós declaramos, Senhor, que Mamon não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós declaramos que Mamon não tem autoridade sobre as nossas finanças. Nós declaramos uma igreja próspera. Nós declaramos uma igreja abençoada. Senhor, nós declaramos uma igreja, Senhor, que se importa com o próximo. Senhor, em nome de Jesus, sim, nós queremos que o Senhor quer nos enriquecer, mas, Senhor, nós queremos que também aquilo que tudo que o Senhor nos dá não é só simplesmente para nós, é para abençoar o reino, é para nos abençoar e para abençoar outras pessoas. E em nome de Jesus, nós declaramos essa noite, Mamon, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, não deixe com que isso que eu acabei de falar para vocês, não deixe, não caia nesse engano de Satanás, porque não é isso que Deus tem para você, não é essa identidade que Deus quer para você. A identidade que está de acordo com a palavra, que está de acordo, a identidade que Deus quer afirmar sobre você é essa. Eric, abre para mim lá em Romanos, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Você consegue dar uma glória a Deus por isso? Irmão, você não é mais escravo. Você não é mais condenado. O inferno já não é mais uma realidade sobre a tua vida. Sabe, você não está mais nas garras de Satanás. Você não faz mais parte do mundo. Você agora é da família de Deus. Aleluia! Você é filho. Glória a Deus! Você é filho independente de quem você é. Você é filho. Aleluia! Muitas vezes você olha para si mesmo e você se autocondena. Você olha para si mesmo e fala, cara, tanto pecado que eu cometo, tantas coisas erradas que eu tenho cometido, será que existe perdão para mim ainda? Sim. Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te tornar filho dEle. Deus, Ele quer te tornar, sabe, um filho amado dEle. E além do mais, Deus, Ele quer te tornar filho. Deus, Ele quer te tornar herdeiro de todas as coisas que está em Cristo. Então, meu irmão, uma das identidades que Deus tem para você é que você é filho, é que você é amado, é que você foi feito por Ele. Sabe, eu costumo dizer que nós somos de Deus duas vezes. Primeiro porque Ele nos criou. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele fez todas as coisas. Em Gênesis fala que do pó nós viemos e Deus, Ele nos criou. E nós somos de Deus também porque Ele nos comprou com preço de sangue. Aleluia! Então você é de Deus duas vezes. Aleluia! Sabe, você é de Deus duplamente. Aleluia por isso. Você é de Deus dual. Amém, irmãos? Aleluia! Então não deixe que o diabo ele dê trompas sobre você. Toda vez que o diabo ele queira lançar, sabe, condenação sobre a tua vida, lembre-se, você é filho. Não há mais condenação para você. Deus, Ele te ama acima de todas as coisas. Sabe, Deus, Ele deixaria as 99 só para ter você novamente. Jesus, Ele faria de novo tudo aquilo na cruz para ter no teu coração. Então essa é a sua identidade que Deus quer forjar dentro de você, que você é filho. Amém? Glória a Deus! 1 Pedro 2,9. Estou terminando, tá?
Vamos orar também antes disso, afirmar isso sobre as nossas vidas? Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Nós queremos só simplesmente te agradecer, Pai. Te agradecer porque nós somos filhos amados. Te agradecer, Senhor, porque nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos fez filho, porque o Senhor nos fez, Senhor, herdeiros contigo. Pai, nós não merecíamos. Nós estávamos, Senhor, destinados ao inferno. Mas o Senhor, com um plano perfeito, Senhor, o Senhor nos resgatou do inferno e nos fez filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque o Senhor nos escolheu entre milhões de pessoas para estarmos aqui e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que Deus ele quer forjar dentro de você e lapidar essa identidade em você é que você é rei e sacerdote. Diz assim: você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então você é sacerdote, você é rei, você é povo e propriedade exclusiva do Senhor. Sabe, você não é mais do mundo, você não pertence mais ao mundo. O mundo já não faz mais parte de você, o velho homem já não faz mais parte de você. Você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher. O seu modo de andar, o seu modo de falar, o seu modo de enxergar, o seu modo de vestir mudou totalmente, porque você é uma nova pessoa. E a palavra ela afirma isso. Sabe que você é povo, você é propriedade, você é nação santa, você é nação eleita, você é geração eleita por Senhor, você é sacerdócio real. Além de você ser sacerdote, além de você falar, sabe, na vida de outras pessoas, Deus ele te incumbiu para você reinar. Sabe, Deus ele te incumbiu para você governar. Sabe, Deus ele te incumbiu para que você possa ser rei, para que você possa ser sacerdote nessa vida. Então, seja, meu irmão, Deus ele tem um lugar de patamar para você. Deus ele tem um lugar de destaque para você. Deus ele tem um lugar onde você possa, sabe, declarar o nome de Jesus. Então, seja, meu irmão, Deus ele te escolheu. E Deus ele colocou você aqui neste lugar para que você possa ouvir que você é geração eleita. Para que você possa ouvir que você é dele. Sabe, nada mais importa. E nada mais, sabe, pode desfazer isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, e queremos te agradecer, Senhor, que nós somos propriedade do Senhor, nós somos povo exclusivo do Senhor. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor Deus venha colocar isso como uma realidade sobre os nossos corações. Que a tua palavra seja uma palavra verdadeira em nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, faça isso acontecer em nossos corações. Que nós somos reis, somos sacerdotes, somos geração eleita, somos nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Senhor, nós temos um chamado por Ti, e nós queremos cumprir esse chamado através do propósito, através da identidade que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Outra coisa que Deus ele coloca como uma identidade em nossos corações, e Ele quer fazer sobre a tua vida, Ele quer que você seja um adorador com excelência. Ele quer fazer de você um adorador. Ele quer fazer de você uma pessoa que adore Ele em espírito e em verdade. Eric, abre para mim lá em João capítulo 4, por favor, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito,
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, Deus ele te escolheu para que você possa viver uma vida e um estilo de vida de adoração. Sabe, Deus ele não quer só simplesmente que você adore aqui no culto. Ele não quer que você só simplesmente adore, sabe, aqui na igreja, quando tem um momento de louvor. Deus ele quer que você adore nos momentos difíceis. Deus ele quer que você adore nos momentos de tribulação. Deus ele quer que você adore, sabe, nos seus momentos de tristeza. Deus ele quer que você adore nos seus momentos de raiva, nos seus momentos de ira. Deus ele quer que você adore quando tudo está dando errado na sua vida. Deus ele quer que você adore, sabe, quando todo mundo abandona você. Ou quando muitas vezes as pessoas elas discordam de muitas vezes aquilo que Deus ele coloca sobre o teu coração. Deus ele quer que você seja um adorador com excelência. Deus ele quer fazer de você um adorador. Eu não digo para que você seja um adorador, você está aqui tocando algum instrumento ou cantando, não. Adoração a Deus está além disso. Adoração a Deus, você adorar a Deus está além de você tocar um instrumento. Você adorar a Deus está além de você cantar em um microfone. Quando você adora a Deus, independente de como está ao seu redor, você adora Ele em espírito e em verdade. Independente de como está a tua vida, se você tem dinheiro ou não, você adora Ele em espírito e em verdade. Se você está brigado com a tua esposa ou com o teu marido, você adora Ele em espírito e em verdade. Se a tua vida não está sendo da forma que você quer, você adora Ele em espírito e em verdade. Então, ou seja, meu irmão, a gente pode ver grandes exemplos na Bíblia, sabe, sobre pessoas que adoraram a Deus em momentos de tribulação. Olha a vida de Paulo e Silas. O momento mais difícil da vida deles, quando eles estavam na cadeia, quando eles estavam presos, sabe, quando eles não viam escapatória, eles só simplesmente adoraram o Senhor. Eles só simplesmente cantaram ao Senhor. Deixa eu falar algo para você. Será que quando você está passando por um momento de tribulação, você adora ao Senhor? Será que quando você está brigado com a tua esposa ou com o teu marido, você adora ao Senhor? Ou você reclama com Deus? Fala, Senhor, essa é a mulher que você me deu? Senhor, esse é o marido que você me deu? Será que quando o teu patrão ou as pessoas te perseguem, você adora a Deus? Será que quando tudo está dando errado na tua vida, quando você esperava um sim, você escuta um não, você adora a Deus? Meu irmão, muitas vezes nós escolhemos a viver uma vida simplesmente afastados de Deus. Sabe, muitas pessoas escolhem viver essa vida, de não viver um relacionamento genuíno com o Senhor. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Será que você ouve a voz do Senhor? Você conhece a voz de Jesus? Será que quando você entra no Santo dos Santos, você ouve a voz de Deus? Então nessa noite, meu irmão, Deus ele quer que você seja um adorador com excelência. Nessa noite, Deus ele quer te fazer de um simplesmente pescador de peixes em um pescador de vidas. De uma pessoa simplesmente com que as pessoas aí fora conhecem. Sabe, uma pessoa que as pessoas aí fora não dão nada. Uma pessoa que só vai simplesmente para o culto de domingo. Ou uma pessoa simplesmente que só vai, sabe, na igreja ou numa Connect. Deus ele quer fazer de você, e através da adoração, Deus ele quer que outras pessoas conheçam Ele. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele habita em meus louvores. Então quando você adora, a presença de Deus ela é tomada. Eu creio que vocês sentiram o momento da adoração, o momento do louvor. Então, meu irmão, que você tenha esse estilo de vida, que você tenha
sabe, essa vida que Deus tem para você. Amém? Uma vida de adoração. Uma vida, sabe, que vale a pena ser vivida. Bom, vou parar por aqui, porque já estourou, né? Tempo. Então, seja, meu irmão, Deus ele quer forjar a identidade em você. Deus ele quer forjar dentro do seu coração uma identidade verdadeira. Sabe, uma identidade, sabe, que quando você vê, quando as pessoas lêem, sabe, o seu sobrenome, está lá, Filho de Deus. Sabe, quando elas vê filiação, elas vão ver Filho de Deus. Quando elas vê a cidadania onde você mora, ela vai ver que você é cidadão dos céus. Então, ou seja, meu irmão, não deixe com que essa identidade dentro de você morra. Não deixe com que o diabo mate isso dentro de você. Mas que dia após dia você possa, sabe, exercer essa identidade dentro de você. Que dia após dia você possa deixar com que Deus, Ele lapida essa identidade dentro de você. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Irmão, Deus ele te fez nova criatura. Você é amado por Deus. Você é príncipe, você é princesa. Acredito que você já escutou muito isso. Sabe, você é uma pessoa diferente. Sabe o que diferencia você das pessoas do mundo? A única coisa que diferencia você das pessoas do mundo é Jesus brilhando dentro de você. É o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Sabe o que faz você ter um caráter ou ter uma identidade forjada dentro de você? Nos seus momentos de decisões, a primeira pessoa que você consulta é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que te faz você ter uma identidade em Deus? É quando você olhar para um necessitado, para uma pessoa que passa necessidade, você não ter dó, você ter compaixão dessas pessoas. Você amar como Cristo amou a igreja. Você amar o teu próximo, você amar outras pessoas como Cristo amou outras pessoas. Assim como Cristo te ama. Então, meu irmão, essa é a identidade que Deus ele quer colocar sobre a tua vida. Uma identidade de filho. Uma identidade de uma pessoa que não é mais escrava do medo. Que não é mais escrava do dinheiro. Que não vive uma vida simplesmente por viver. Mas vive uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com abundância. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, nós queremos orar nessa noite. Nós queremos orar.